Um português, um croata e um suíço entram à conversa num confé. Não entra nada, é mentira. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Olá a todos, bem-vindos de novo ao Confé com Leite, o nosso podcast. Eu estou aqui com o Roberto Marques. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, Joca. E Samuel Cunha. Olá, João Filipe Rélides Macedo. João Filipe Pinheiro Rélides Macedo. Pai, eu tenho tendência a cortar o Pinheiro. Eu também. E lá está, o meu nome é João Filipe Pinheiro Rélides Macedo. Completo. E, parece realeza, não é? Exatamente, quase parece. Acho que a minha mãe gostava dessa conversa. Mas é um prazer ter-vos connosco mais uma vez. Já sabem que os nossos episódios saem na primeira sexta-feira de cada mês e que nós estamos com presença nas redes sociais. Deixem um like, um comentário, deem-nos o vosso feedback, porque nós gostamos sempre de poder interagir convosco. E vamos passar, sem mais demoras, aos nossos pingos de leite. E o primeiro pingo de leite de hoje é-nos trazido pelo Roberto. Eu vou deixar o Roberto introduzir este pingo de leite porque... Sim, não dás título a este pingo de leite. Então, caros ouvintes, o pingo de leite que eu trago tem a ver com pornografia, para aqueles que têm algum desconforto com isso, com aqui nós temos muita falta de maturidade. Então é uma pesquisa que foi feita que eu achei muito interessante e quero partilhar convosco, que eles tentaram analisar então as pessoas que utilizam pornografia, tanto homens como mulheres, tentar perceber as preferências de cada um, e um dos valores que saltou à vista de quem estava a fazer este estudo era que as mulheres tinham uma tendência para preferirem pornografia em que tinham uma componente de agressão consensual, que não é propriamente muito intuitivo, porque normalmente associamos a violência mais aos homens. O Samuel está ali a tentar conter-se de rir. Não, estou bem. Estou normal. Que é um bocado contra-intuitivo, como eu estava a dizer. A questão-chave aqui é que os casos que foram evidenciados, aquilo que as mulheres diziam era que tinha que ser violência consensual, e havia certos limites nessa violência também. Mas isto tudo eu até trago que é para nos fazer pensar como às vezes aquelas ideias pré-concebidas que nós temos, não só sobre a utilização da pornografia, sim, as mulheres também usam pornografia, não é só reservado aos homens, mas mesmo o tipo de pornografia que às vezes são preferências. Nós, se calhar, mais habitualmente associamos violência ou pornografia violenta com homens e se calhar outro tipo de pornografia com mulheres, e aqui vemos que a verdade é mais complexa do que aquilo que nós imaginaríamos. E então a necessidade de tentarmos, se calhar, compreendermos, assimilarmos a complexidade que existe acerca da sexualidade humana, daquilo que homens e mulheres preferem ou deixam de preferir, e se calhar dar uma chega para que se calhar é um tema que é necessário conversar de uma forma mais alargada na nossa igreja. Pronto, o meu pingo de leite, podem-se rir à vontade agora. Não tenho vontade de rir sobre o tema. Eu acho... Só da minha forma como apresentei. Sim, também. E acho que é sempre engraçado. Uma pessoa que traz isto, de certa forma, está a tentar furar um tabu, não é? Sim. E é isso mais que me fez rir. E eu gosto imenso de apresentar o tema da pornografia nas igrejas, porque acho que é uma realidade para muitas pessoas. Não gosto que existam tabus, por isso fiquei muito feliz que tu trouxesses isso aqui. Não tocaste apenas só no tabu da pornografia, tocaste também na questão das mulheres e da pornografia. Tu estiveste lá, mas uma vez numa pastoral onde eu e o Roberto estivemos, tínhamos uma pastora que estava a apresentar algo e ela... Mas não me recordo exatamente do contexto, penso que estavam a falhar alguma coisa em nível das estatísticas, ou ela estava a dizer que era um problema mais masculino,
e eu, como tenho alguma propriedade neste tema, porque estudei-o bastante para apresentar aos jovens, disse, olha, não, as estatísticas não fazem grande distinção entre o consumo masculino e feminino. É verdade, há mais homens que consomem, mas as mulheres estão igualmente lá dentro. E ela respondeu-me, não, Samuel, eu acho que tu não percebes que as mulheres têm uma forma diferente de ver as coisas. Nós não De ver a precisamos, sexualidade, não precisamos o de amor, ver então. essas coisas, não sei o que mais. E eu fiquei, uau, mas esta senhora não tem noção nenhuma do que é o verdadeiro mundo. E tenho que dizer que ela teve um fair play gigantesco. Estamos a falar de uma pessoa que não tem a nossa idade, que tem um pouquinho mais de idade, já com filhos criados de idades próximas às nossas, ou seja, e que teve um fair play gigantesco fora depois daquela apresentação. Veio ter comigo e disse, não, olha, mostra-me, eu quero aprender e tal, e eu mandei-lhe artigos e ainda falamos sobre o assunto. Foi super porreiro, mas é verdade que ainda existe um bocado esta ideia de que não, a pornografia é um problema masculino, não um problema feminino. A segunda coisa é, tu tocaste num tema, a questão da violência consensual ligada à sexualidade, que também é um tema super importante. Uma das perguntas mais difíceis que eu tive no meu ministério foi alguém que me perguntou o que é que eu achava, o que é que a Bíblia achava da BDSM. Se não sabem o que é, não percam tempo em procurar, mas se sabem o que é, até porque se escreverem isso no Google pode aparecer coisas estranhas, mas eu fiquei absolutamente sem resposta, porque era uma coisa que nunca me tinha cruzado a cabeça. Eu sabia o que era, mas nunca tinha pensado, será que a Bíblia pode ter uma opinião sobre isso? E é verdade que são coisas que nós devemos refletir e que devemos tentar encontrar respostas, porque mais tarde ou mais cedo, estava a pensar como é que se diz em português, mais tarde ou mais cedo vamos ser confrontados nisso nas nossas igrejas, com pessoas, com mulheres que vão vir ter connosco e vão nos perguntar isso, e as pessoas que estão a ouvir, pode até ser convosco, que vocês sejam confrontados com estas perguntas. Dizer só que obrigado por trazeres o tópico e por desfazeres um bocadinho o tabu também em relação às preferências. Em Inglaterra há uma legislação que está a passar agora pelo Parlamento, que proíbe determinados tipos de pornografia, incluindo a questão da violência, e eu percebo porquê, porque também há, como é lógico, há sempre expectativas que são criadas mesmo, apesar de os homens consumirem menos, há sempre expectativas que são criadas nisso, e que depois podem levar a situações complicadas, mas em Inglaterra é ilegal aparentemente, ou vai ser ilegal em breve, ver esse tipo de pornografia. Portanto, deixar essa chega é interessante também. Em determinados países pode haver determinados contextos que tornem a questão mais complicada, mas acho que é importante nós sempre falarmos de temas deste género, até porque na Bíblia não temos pornografia necessariamente, mas temos textos eróticos, temos outras histórias que às vezes até bastante violentas também, e não podemos simplesmente fingir que não está lá, não é? Por isso é essa a minha reação a este pingo de leite. Samuel, tu trazes um pingo de leite sobre as 3 horas que eu e o Roberto costumamos pregar. Não pensei em vocês. Aliás, eu aprecio as vossas pregações. O Roberto não tenho muita oportunidade de o ouvir, mas a ti sou um atento às pregações que ele faz. Procurei no YouTube St. Albans SDA, é assim, não é? E podem ver as pregações do Joca em inglês, é muito interessante. E recentemente fui convidado para fazer uma exposição em Colonge sobre o discipulado e a geração Z. E nas pesquisas em que eu fiz encontrei uma coisa que já tinha lido anteriormente e já tinha utilizado também para a Wake, que tem a ver com o intervalo de atenção das diferentes gerações. Se calhar muita gente não sabe, mas as gerações mais jovens têm mais dificuldade em manter a atenção em média discurso. Conta-se que os baby boomers, ou seja, as pessoas que têm a idade dos nossos pais, entre os 60 e 70 anos, eram pessoas que conseguiam ficar atentos em espaços de 20 a 25 minutos, de forma ininterrupta. Enquanto que as pessoas que estão na geração Z, que têm entre os 15 e os 25, estou a simplificar porque isto não são exatamente estes os valores, só conseguem ficar atentas entre 8 a 12 minutos.
Isso tem um impacto muito grande, porque significa que uma pessoa que tem uma capacidade de atenção de 20, 25 minutos, significa que numa pregação de 30 minutos pode não se lembrar de uma ilustração ou de outra, mas o sumo da pregação está ali, não é? Mas quando se tem um tempo de atenção de 8 a 12 minutos, numa pregação de 30 minutos, podes só te lembrar de uma ilustração e nem sequer sabes qual era o objetivo dessa ilustração. E isso é mau, porque nós podemos estar a pregar nas nossas igrejas e determinadas faixas etárias não estarem a guardar absolutamente nada do que nós estamos a fazer, e é um contrassenso. Por isso eu gosto de apresentar isto para mostrar que nós devemos caminhar no sentido de termos pregações mais curtas. Na altura em que eu estudei, aquilo que se dizia na faculdade era que mais de 30 minutos era asneira. Se calhar hoje em dia os homiletas estão a dizer outra coisa, se estão a par destas coisas, porque hoje em dia em qualquer discurso, mesmo por exemplo neste podcast, eu estou a ganhar a vossa atenção a cada 8 segundos, não de vocês os dois, das pessoas que estão a ouvir neste momento, porque a cada 8 segundos é a média que a pessoa toma para decidir se vai mudar de aplicação no telemóvel e ir para outra coisa, para um joguinho, para um jornal, para uma rede social. E significa que o desafio de pertinência daquilo que a gente diz no discurso nunca esteve tão alto, e se calhar mais vale fazer menos e melhor do que fazer muito e não tão bom assim. Obrigado, Samuel, pelo inglês. Roberto, 8 a 12 minutos? 8 a 12 minutos já é muito. Eu acho que obrigado por teres trazido esta estatística. Eu, por acaso, em relação à geração Z, ainda não tinha sido confrontado com estes dados, mas não me surpreendo, não é? Nós vivemos cada vez mais com mais estímulos visuais e auditivos e todo tipo de estímulos, por isso os telemóveis também vieram agravar essa situação e nós facilmente, perdendo o interesse, passamos a outra coisa. Então acho que nós todos somos confrontados com isso diariamente. E acho que o segredo para mim foi naquilo que tu mencionaste. Acho que para lá do tempo que tu demoras ou do tempo que tu preparas a pregação é de qualidade, vai chamar a atenção, vai ser pertinente para a pessoa. Os miúdos às vezes ficam horas a ver outros miúdos a jogar no Twitch, tipo, ok, estão a ver jogo de computador e estão a falar de outras coisas e às vezes ficam horas naquilo. Então não é tanto a capacidade que eles têm ou não de ficar, se estiverem motivados para isso. A questão é que às vezes eles não estão motivados e facilmente passam a outras coisas. Então acho que um dos segredos também para as pregações tem claro a ver com o tempo, tem claro a ver com a qualidade. Uma das coisas que eu tento fazer nas minhas pregações, às vezes consigo fazer melhor, outras vezes pior, é de ir relembrando um bocadinho a ideia central da pregação ao longo da pregação, nas várias etapas da pregação. Então uma ilustração que eu gosto de utilizar é como as músicas, da mesma forma que as músicas têm às vezes coros que vêm de forma regular para acentuar a mensagem das estrofes, construir as pregações um bocadinho nesse sentido, para que, ok, se a pessoa não perceber tudo, não captar tudo, ao menos esta ideia central ela capta e fica. Se ela esteve atenta ao início, ou no meio, ou só no fim, ao menos esta ideia central ela fica. Mas pronto, claro que é um desafio. E pronto, e a única maneira de fazer face a isso é tentar fazer melhor, não é? Às vezes com mais sucesso, outras vezes com mais insucesso. Sim, isso que tu referes, na Inglaterra nós chamamos o gancho, o gancho da pregação, para tentar trazer as pessoas connosco. Não é de 8 em 8 segundos, aliás o sermão não funcionaria se fosse, mas sim. Até porque de uma forma geral, desculpa, 12 minutos para tu dares realmente alguma coisa que seja minimamente substancial é muito pouco mesmo. Não vou dizer que é impossível, dependendo dos temas, mas sobretudo tipo, há temas que de certeza que em 12 minutos tu não vais conseguir dar ali qualquer coisa substancial à pessoa, sobretudo se a pessoa já tem algum conhecimento, não é? Tipo, se a pessoa já teve algum contacto com isso. Então acho que claramente, claro que podemos também trabalhar na forma de reduzir se calhar um bocadinho, mas acho que tem que ser sobretudo uma aposta na qualidade da pregação e coisas que sejam relevantes para a pessoa, porque chega um momento que nós não vamos conseguir reduzir mais, acho eu. Dito isso, eu acho... os anglicanos costumam dizer que se não for dito em 12 minutos não vale a pena ser dito. Isso é homilética também, portanto, que é mais difícil de criar uma pregação de 10 minutos que uma de 30.
E ultimamente tenho seguido alguns pregadores anglicanos, precisamente porque Estás a mudar para lá. porque estou, quer dizer, também há essa tentativa de aproximação um bocadinho da cultura do país, e a verdade é que na minha igreja eu tenho ingleses brancos. Isso significa que eu tenho de tentar, pelo menos de alguma forma, atingir o denominador comum mais baixo, e neste caso é pregações mais curtas em vez de pregações mais longas. Serviços mais curtos em vez de serviços mais longos. É isso que é a minha abordagem neste tema específico. E isso significa também que nos meus sermões, mas tive um colega recentemente que aparentemente também me segue no YouTube, de vez em quando pelo menos, e que disse, eles andam-te a dizer para tu pregares mais curto. Não, tens de pregar mais longo, tu é que és o especialista do crescimento da igreja. E eu fiquei a pensar, eu acho que se calhar o crescimento da igreja está dependente de as pessoas vão prestar atenção àquilo que tu dizes ou não. E como tu dizes muito bem, às vezes é preciso mais trabalho para tu reduzires do que necessariamente para expandir, não é? E depois às vezes não é só uma questão de redução, também é uma questão de encontrar as ilustrações boas para as várias sensibilidades que tu tens na igreja. Às vezes isso é que também demora mais tempo até do que propriamente compreender um texto e formular aquilo que achas que é o pensamento-chave, não é? A transmitir. Sim. Se queres uma pregação que fale a crianças, que fale a adultos, que fale a pessoas se calhar um bocadinho mais idosos, que fale a suíços e que fale a estrangeiros, tipo, essa é que é, para mim pelo menos, acho que esse é que é o grande desafio do esforço homilético, mais do que reduzir se calhar, ok, compreendi este texto, faça um resumo daquilo que o texto está a dizer, é tornar esse texto real para a vida das pessoas quando tu não tens um público que é homogéneo, mas que é heterogéneo, e que tens que dar qualquer coisa a cada um deles. Talvez fosse porreiro fazermos um episódio sobre pregações e como construir pregações, para dar um bocadinho essa. Vamos fazer isso na academia com Fé com Leite. Excelente. E vamos passar agora para o meu pingo de leite. Neste caso, eu decidi trazer-vos algo sobre o ressurgimento do cristianismo em Inglaterra, isto no contexto de uma interação que eu tive recentemente. A minha igreja foi cantar músicas de Natal a um lar de idosos, e quando estávamos lá, uma das senhoras veio ter connosco, e veio-nos dizer muito obrigado por estarem cá. Uma das senhoras que trabalha no lar e que foi aparentemente o nosso ponto de contacto. Muito obrigado por estarem cá, foi um prazer ter-vos aqui. Nós estamos a tentar trazer um bocadinho mais de uma presença cristã para o nosso lar. E já tentamos contactar uma série de igrejas e ninguém respondeu, ou dizem que têm os seus a quem eles tentam ajudar e que não podem vir, e por isso é muito bom para nós termos aqui. E fez-me só refletir um bocadinho, porque isto é uma conversa que se calhar há 10 anos atrás, 15 anos atrás, em Inglaterra não era possível. E eu sei que é uma conversa que está ligada um bocadinho também ao ressurgimento de uma extrema direita, e que há questões políticas e identitárias que estão ligadas ao facto das pessoas estarem a regressar um bocadinho às igrejas. Também sei que estão a regressar mais a igrejas com uma liturgia mais formal, com um número mais elevado de ritual, etc., do que propriamente às igrejas adventistas, mas acho interessante esta dinâmica, não é? E é algo que mesmo há 6 anos atrás já havia algumas pessoas que começaram a identificar. Neste caso, eu gostava de referir um livro que também comecei a ler recentemente, cujo título é Confronting Christianity. São perguntas que a autora decide trazer para o cristianismo. Ela é cristã e estava precisamente a falar sobre o facto de que, apesar da narrativa ser que o secularismo está a tomar conta e que é o secularismo que está a dominar,
há muita presença de cristãos, incluindo ela, nos meios académicos da autora. Estamos a falar de um livro que saiu em 2019, o nome da autora é Rebecca McLaughlin. E por isso ficar essa achega, não sei exatamente qual é a realidade aqui na Suíça, se há esse ressurgimento do cristianismo aqui também, mas esse é um fenómeno que nós estamos a passar lá em Inglaterra. Não sei, Samuel, parece que sim, que... Sim, claramente, o ressurgimento tem sido no mundo inteiro, é por isso que já se fala de pós-secularismo, ou seja, aquela ideia das sociedades pós-modernas que rejeitam Deus e tal. Sim, sempre existem pessoas que rejeitam Deus em qualquer altura, mas hoje em dia há cada vez mais uma busca da espiritualidade, uma busca da religião e sobretudo das religiões tradicionais com forte componente ritual e com pouca intromissão na vida pessoal. Não sei, do ponto de vista estatístico, a última estatística que eu vi aqui no cantão era que ainda estava a reduzir pelo menos as pessoas que se identificavam com as igrejas, porque temos a igreja católica, temos a igreja protestante reformada, que é a igreja estatal do cantão, se podemos dizer assim, e a estatística acho que ainda estava em tendência descendente. Mas não é na igreja reformada que elas estão a voltar é para a igreja católica, ortodoxa, copta, sim. Agora, eu acho que isto é um fenómeno que ultrapassa, já contextos locais que às vezes podem afetar a forma específica como se manifesta, mas acho que também que é um fenómeno que tem sido alargado em Portugal. Acho que no movimento católico, na Igreja Católica, acho que se nota, e pegando um bocadinho naquilo que tu disseste, há muito essa forte tendência, nomeadamente para o catolicismo integrista, que é aquele catolicismo um bocadinho mais... se calhar para as pessoas que não conhecem muito, mas antes de Vaticano II, quer dizer, tipo, Vaticano II foi um momento em que a Igreja Católica decidiu modernizar-se, então as missas já não são em latim, a Bíblia já deve ser lida na língua do país e tudo mais, então esta tendência mais de reformista e tudo mais é tentar regressar a antes dessas mudanças todas. E daquilo que eu fui ouvindo, não tenho propriamente estatísticas, é que havia o que parecia ser um ressurgimento de interesse da parte de jovens portugueses pela religião e sobretudo pelo catolicismo integrista. Acho que se chama catolicismo tradicional. O antes do Vaticano II, do Vaticano II. Em França sei que é integrista, em Portugal já ouvi esse termo a ser usado, agora se é o mais comum. Em francês nós dizemos também tradi. Eu já ouvi, isso também não é propriamente... Porque integrista é como é que se diz? É depreciativo. Estás a perceber? Bem, já ouvi essa expressão usada no contexto do catolicismo francês, mas pronto, também posso estar aqui a enganar-me. Também eu. Mas em todo o caso, pronto, já antes do Vaticano II, qualquer que seja o termo, é isso que é interessante. E pronto, agora, eu acho que o grande desafio que nós temos que ter como Igreja Adventista é: e nós fazemos o quê em relação a isto? Não temos propriamente esse fenómeno a acontecer dentro das igrejas adventistas, pelo menos na minha experiência em Portugal, aqui na Suíça também, porque acho que é um fenómeno relativamente recente. Acho que, nomeadamente, o Covid acelerou um bocadinho esse processo também. E nesse período eu tive, sobretudo em Portugal e agora um bocadinho na Suíça, noto um bocadinho, mas não noto propriamente o suficiente para, do ponto de vista estatístico, dizer, ok, claramente nós temos aqui uma viragem. Então eu acho que a nível da Igreja Adventista ainda não está a acompanhar o resto da cristandade, se é que podemos dizer assim. Então, ok, que papel é que nós temos a jogar no meio disto tudo? Sim. E para mim a questão é também um bocadinho com o desafio que tu mencionaste de não entras na minha vida privada, e a ligação também a determinadas ideologias políticas. Eu acho que também é um desafio que nós temos que responder, e que eu honestamente muitas vezes sinto que não tenho uma resposta muito bem articulada. Quando falo com os meus... Falei recentemente com um jovem meu que dizia isto com um elevado sentido de orgulho, que a geração dele é a geração que está a regressar à igreja, não é como a geração da avó dele. Mas aquilo deixa um bocadinho desconfortável, honestamente. Como é lógico, é bom
acho que é bom que as pessoas procurem Deus e regressem de alguma forma, mas aquele orgulho, pareceu-me que havia qualquer coisa mais ali por trás. E gostava só de referir também, nós também recentemente no nosso grupo falamos sobre um artigo cujo título era A Suécia Não Tão Secular, que também vai um bocadinho nesta tendência e que também vale a pena, se calhar, se as pessoas quiserem procurar. O título em inglês, não é? Not So Secular Sweden. Joel Halldorf é o autor do artigo, e também mostra que mesmo na Suécia há essa tendência hoje em dia. Não é um fenómeno isolado. Não é um fenómeno isolado, né? Fica o desafio para pensarmos como é que nós podemos responder a estes novos desenvolvimentos, sobretudo pós-Covid. E com isto terminamos os nossos pingos de leite e vamos passar à moagem do grão, que desta vez nos vai ser trazida pelo Samuel. E se afinal Jesus fosse um mentiroso? Começa bem, não é? Começa excelentemente. É assim, hoje vamos analisar um texto de João 7, 1 a 10, e à primeira leitura é-nos dada a sensação que Jesus mente. Mas antes de entrarmos diretamente no texto, eu acho que é sempre bom vermos um pouco do contexto, porque isso vai nos esclarecer em relação a muitas coisas. A realidade é que na narrativa de João, Jesus encontra-se numa posição complicada em relação à Judeia, pois neste momento é aquele momento em que ele está a ser perseguido pelas autoridades religiosas, que é difícil poder estar livremente na Judeia, porque eles estão à procura justamente de uma oportunidade para o matar. Este período coincide também com uma mudança na sua pregação. Ele começa a abordar temas mais desconfortáveis, e isso leva muitos dos seus seguidores a abandoná-lo, ao ponto que Jesus chega a um momento que pergunta mesmo aos seus discípulos: e vocês também vão me deixar? E isso não acontece, mas vê-se a tensão no texto, e isso é final do capítulo 6. E depois, no início do capítulo 7, chega a festa dos tabernáculos, e como acontecia com a Páscoa e com o Pentecostes, estamos a falar de uma festa que envolve peregrinação, ou seja, ir até Jerusalém, e aqui surge uma espécie de outro problema para Jesus, que é o problema da família dele. Porque a família vem para conversar com ele, mas não vem para dizer coisas muito bonitas. Em João 7, versículo 2 a 5, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram-lhe: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém faz coisa alguma em oculto, se procura ser conhecido publicamente. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. À primeira vista, isto pode parecer como uma coisa de encorajamento, tipo, vai, fala às pessoas e tal, mas quando vemos a frase final, mas mesmo os irmãos não criam nele, apercebemos que provavelmente foi uma frase irónica, que eles disseram: então não és tu que queres que toda a gente te conheça, não és tu que andas aí a falar às multidões, então vai agora para a Judeia, vai lá fazer a tua cena. No mínimo provocadora. Sim, és tu o grande fazedor de milagres, vai e faz. E Jesus dá uma resposta interessante. Segundo a revista atualizada, ele diz assim: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Depois de lhes dizer isto, permaneceu na Galileia, mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em segredo. Então a gente compreende aqui que temos aqui a parte estabilizante do texto, não é? Porque Jesus diz que vai fazer uma coisa e faz outra, e por mais que a gente queira, não podemos dizer que não existe aqui uma coisa que não é verdade. Jesus diz efetivamente uma coisa que não é verdade. Quando nós fazemos a análise textual, da crítica textual, apercebemos-nos que, na verdade, a expressão aqui que aparece na revista e atualizada como por enquanto, ou seja, o texto diz: subi vós outras à festa e eu por enquanto não subo, é na verdade uma expressão tardia, porque os manuscritos mais antigos não têm esta expressão por enquanto, ou seja, dizem simplesmente: subi vós outros à festa e eu não subo. O que se vê claramente que isto não é uma questão que nos chateia só a nós. Já os copistas antigos também acharam que isto estava mal escrito, e então pensaram: não, isto está a dar uma ideia errada, e decidiram acrescentar uma nota explicativa que depois acabou por se tornar uma nota no texto.
isto se calhar pode provocar mais dificuldades às pessoas que estão a ouvir. Não só estamos a dizer que Jesus mentiu, mas estamos a dizer que na Bíblia podem existir coisas que não estão corretas. Sim, pode existir. Um copista podia escrever o que ele quisesse, podia fazer versões diferentes da Bíblia. A questão é que a Bíblia é o livro, se calhar, mais documentado do mundo. Por isso, a mínima variação que exista, os teólogos estão treinados para utilizar determinados instrumentos, no qual vemos que existem estas variações, sabemos exatamente de onde é que elas vêm, e temos depois determinadas regras da exegese que nos permitem dizer que uma coisa é certa ou errada. Há um princípio exegético que é uma expressão em latina, que é lectio brevior potior, toda a gente conhece o que é que eu acabei de dizer, não é? Sim, exatamente. Que podia-se traduzir como a lição curta é mais forte. Significa que a tendência de um texto é sempre que a gente junte coisas novas. Significa que uma versão que tem uma frase mais curta é provavelmente a versão mais antiga, e uma que tem uma frase mais comprida é provavelmente a mais recente. Neste caso, é um caso em que se percebe muito bem isto. A versão mais comprida claramente é a versão mais recente e não a versão original. Bom, existe então aqui um problema. Temos Jesus que aparentemente diz uma coisa que não é muito certa. Existem vários cenários e é importante encontrarmos uma resposta coerente para podermos continuar a acreditar nesta pessoa que, segundo o apóstolo Pedro, nunca pecou. Jesus mentiu ou não mentiu? Roberto, o que é que tu achas? Eu acho que ele não mentiu. Eu vou tentar explicar de uma forma que seja coerente. Ele não mentiu porque eu acho que os irmãos, para já, não estavam a ser honestos, então todo o diálogo é falseado por isso. E não só eles não estavam a ser honestos, não é? Tipo, tu salientaste bem que entre a provocação e a ironia, claramente eles não estavam a falar com Jesus de boa fé, e eu acho que isso é um elemento a ter em consideração. E depois eu tento colocar também noutros casos de figura, no sentido de que imaginemos que alguém, um ladrão, apanha-me quando eu estou a tentar usar o meu cartão de multibanco e ameaça-me que eu tenho que lhe dar o código porque senão vai fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Será que não é legítimo de eu me tentar proteger mesmo usando se calhar a mentira para isso? É interessante porque eu estive também a pesquisar um bocado disso, e apesar de a mentira só para nós termos isso bem ciente na nossa mente, não somos só nós que temos alergia à mentira. Já no tempo antigo havia essa alergia à mentira. Só para vocês terem uma ideia, o pecado capital para os persas não era matar alguém, era mentir. Tipo, a pior coisa que tu podias ser numa sociedade era um mentiroso. Enquanto que nós hoje em dia não é de todo o mentiroso que é o pior tipo de pessoa. Ou é um drogadito, ou é um assassino, ou é um pedófilo, mas claramente não é uma pessoa que mente. Então é importante que nós comecemos desta maneira para nós percebermos que quando na sociedade antiga havia alguma flexibilidade, e mesmo, por exemplo, os comentadores antigos que comentavam este texto de Jesus, eles abrem certas exceções, não é porque eles estão a tentar de alguma maneira salvar a face de Jesus ou tentar justificar a todo o custo Jesus, é porque realmente na sociedade deles, apesar deles serem ainda mais intransigentes do que nós em relação à mentira, eles realmente aceitavam, de um ponto de vista ético, que havia certos limites para quais, em certas circunstâncias, a mentira não era vista da mesma maneira. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em casos extremos em que a vida de alguém estava em perigo. Imaginemos o que era nós durante a Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma família judia escondida e temos um oficial da Gestapo que entra, você tem aqui judeus? Para estas pessoas antigas, elas diziam, se tu puderes, através dessa mentira, salvar alguém, sim. O Corão vai no mesmo sentido. Porque mesmo em relação a esta questão da honestidade, a honestidade eu acredito que é um valor, mas a honestidade não pode viver no vácuo. A honestidade tem que jogar com outros valores também.
entre a vida de outras pessoas e a minha honestidade, o que é que deve pesar mais? Então eu acho que, pegando nestes elementos e tentando aplicar aqui esta questão que Jesus é confrontado, tu salientaste muito bem também que Jesus está a correr perigo de vida. Não é uma situação neutra na qual ele está a falar. Nós temos os irmãos que eles duvidam mesmo de Jesus. Eu acho que tu fizeste uma excelente apresentação nesse sentido, não é? Tipo, ok, tu és um fazedor de milagres, ok, força, faz aí milagres. É um bocado como os irmãos de José, não é? Sim. Aí vem o sonhador, não é? Então estás a perceber, todo este contexto leva-nos a perceber que se calhar Jesus está a usar na linguagem dele várias camadas também da mesma forma que os irmãos de Jesus estão a usar várias camadas na sua comunicação com Jesus. Então, eu acredito que existe dissimulação, em algum sentido, não é? Tipo, de um ponto de vista absoluto, claro, ele não está a dizer aquilo que ele vai fazer, não é? Mas, por outro lado, eu acho que, no sentido em que nós podemos ter situações complicadas, complexas, em que se calhar um mal menor é aquilo que faz mais sentido, eu acho que este tipo de situação enquadra-se encaixa-se nesse contexto, não é? Claro que depois, se calhar há ouvintes que estão a dizer, mas ele podia confiar no poder de Deus. Ele dizia, fazia as coisas, e se fosse a vontade de Deus, Deus ia protegê-lo. E eu acho que é legítimo, em certa medida, fazer essa reflexão, não digo que não. Aquilo que eu estou a tentar fazer é, ok, partindo do princípio de que aquilo que Jesus fez justifica-se, quer dizer, tipo, que de Jesus tinha boas razões para fazer o que fez, porque depois no resto dos evangelhos nós não temos mais nenhuma situação que seja sequer semelhante àquilo que acontece aqui, pelo menos eu não vejo nada à mente. Então aquilo que eu tento ver aqui, ok, se é uma situação especial, particular, quais são as circunstâncias particulares que podem se calhar justificar isto? E depois de um ponto de vista prático e concreto, eu não sei se eu tivesse confrontado, eu falei há bocado, ok, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é tentar proteger a vida de pessoas, será que eu não seria capaz de mentir? Eu já ouvi histórias, por exemplo, também foi acerca desta questão da mentira, já ouvi histórias por exemplo, de um missionário que estava a tentar atravessar Bíblias para a China e que foi parado na fronteira e que, o que é que você tem aí? Você tem alguma coisa do cristianismo, não sei o quê? E depois que a pessoa diz, veja você mesmo. Tipo, ok, que é uma maneira sutil Mentir de com a tentar, verdade. tipo, de tentar não dizer, estás a ver, tipo, não fazer o ato de dizer uma mentira com a boca, mas claramente tem um comportamento de dissimulação. Completamente. Porque a pessoa não diz, estão aqui as Bíblias, quer ver as Bíblias? Estão aqui. Exatamente. Então, se a pessoa fosse realmente honesta, era isso que ela fazia, não é? Tipo, se realmente essa questão fosse vista dessa maneira numa vida real. Agora, claramente, não acho que a mentira deve ser um comportamento defensável. E nem acho que é isso de todo aquilo que Jesus está a tentar vincular, e nem acho que é isso que a história está a tentar nos transmitir, mas acho que é uma situação que para mim faz mais sentido, tendo em conta todas as circunstâncias atenuantes que tem ao lado. E pronto, por isso eu acho que sim, em certos casos acho que é legítimo nós podermos defender a nossa vida se às vezes a mentira puder ser utilizada. E por vezes este ato de dissimulação acho que faz sentido em certas circunstâncias. Sim. E para dar sustento ao teu argumento, nós quando vamos um bocadinho mais abaixo no texto percebemos que é realmente isso que acontece. Portanto, Jesus, os líderes judaicos estão a tentar imediatamente, quando percebem que Jesus está no festival, no festival Festival de Verão. no Festival de Verão, Jesus foi ao Rock in Nós Rio. Alive. Quando Jesus está lá nesta festa judaica, eles tentam, quando eles percebem que ele está lá, tentam prendê-lo. E a questão aqui é, se realmente tentassem prender Jesus, eu creio que João é o único evangelho que menciona 3 viagens de Jesus a Jerusalém. Sim. Esta, se não estou em erro, ainda é a primeira ou talvez a segunda. Já não tenho a certeza, mas acho que é 7, acho que poderá ser a segunda. Acho que é a pronto. segunda, eu também ia dizer a segunda. Portanto, é o momento em que Jesus vai a Jerusalém pela segunda vez.
E como é lógico, cada vez que vai há sempre um bocadinho mais de tensão. Se porventura ele tivesse sido preso desta vez, aquilo que ia acontecer de seguida nunca teria acontecido, e as histórias que nós temos de seguida são a mulher alegadamente apanhada em adultério, a ressurreição de Lázaro, a restituição da visão ao cego. Há toda uma série de milagres que não poderia ter acontecido dentro do contexto da história como é apresentada em João, se realmente Jesus tivesse sido preso aqui neste momento. E por isso há também uma missão que ele tem que cumprir, e voltamos ao exemplo que tu deste das Bíblias a serem transportadas para países onde são proibidas, não é? Todos nós, eu creio, ou muito, muito dificilmente, acho eu, pessoas na nossa igreja iriam ter problemas com essas histórias. Normalmente são usadas como medalhas de vitória, exatamente, né? Exatamente, e eu acho que acaba por ser aqui também esse o caso. Obrigado. Eu vou no sentido em que vocês vão também. Nos teólogos acrescentam ainda mais umas possibilidades que podem existir de interpretação neste texto. Uma é muito básica e simples, é o facto de Jesus ter mudado de opinião. O Messias pode mudar de opinião? Sim. Quantas vezes vocês não dizem que vão a uma atividade e depois há determinadas circunstâncias que se bloqueiam ou desbloqueiam e afinal não podem ir ou podem ir? Ou seja, esta ideia de que automaticamente se ele diz uma coisa e faz outra é porque existia dolo por trás da decisão é um bocado também básica. Outra é a questão de Jesus dizer claramente: eu não entro no projeto dos irmãos. Sim. Porque o texto vai no sentido de os irmãos dizem faz coisas visíveis e aparece escrito e Jesus foi em segredo. Ou seja, se bem que ele quando chega a Jerusalém depois mostra-se publicamente e faz demonstrações públicas também. Sim, mas acho que há esta contraposição entre as duas coisas, não é? Entre fazer a missão que ele foi chamado, ele diz claramente aos seus irmãos: ainda não chegou o meu tempo, e seguir aquilo que é o seu coração e aquilo que Deus lhe dizia. E depois há aquela questão que já foi aqui falada, que é super interessante, que é a questão da dissimulação deliberada, ou seja, dissimulação deliberada, em que ele, de uma forma deliberada, decidiu esconder qualquer coisa. Não é algo que Jesus não dissesse em lado nenhum que ele não faz. Por exemplo, em Lucas 8, 9 a 10, Jesus disse isto aos discípulos, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, há claramente uma frase em que Jesus diz: às vezes eu digo coisas que não é para as pessoas perceberem. E é uma coisa importante que me tocou ao estudar este texto, é que às vezes nós não temos que dizer tudo às pessoas. Nós não somos mentirosos ou más pessoas porque não dizemos tudo. E se calhar naquele momento Jesus não quis dizer tudo aos seus irmãos. E há coisas que são privadas, só para reforçar esse ponto que tu estás a dizer, que eu acho que também vai no sentido daquilo que nós já falámos até aqui, que é muito importante, que é, como tu estavas a dizer, as pessoas não precisam saber tudo, e sobretudo quando tu sabes que as pessoas estão de forma estão mal intencionadas em relação a ti. Utilizar da mesma forma como às vezes, por exemplo, alguém vem e diz-me: ok, como é que tu estás, Roberto? Está tudo bem contigo? E às vezes não está bem comigo, e eu digo: está tudo bem, porque eu não quero revelar aquilo que realmente estou a passar, porque é privado, porque é meu. E a pessoa não precisa de saber o que é que se está a passar comigo. Será que eu estou a ser mentiroso nessa altura? Se nós pegarmos uma visão muito literal do termo, sim, porque está mal e eu estou a dizer que está bom, mas lá está, é isto que eu acho que os antigos, apesar deles terem esta ligação muito forte e verem a mentira mesmo como algo muito mais terrível do que nós hoje em dia, mas eles tinham flexibilidade o suficiente para compreender que a verdade e a ser honesto não é uma coisa que vive no vazio, que é uma coisa absoluta, e que há outras coisas que também podem e devem entrar em jogo, não é? E lá está, da mesma forma como acredito eu que ninguém vai dizer, na situação que eu apresentei há bocado, não é? Estás bem? Não, estou bem. Ninguém vai dizer que eu menti. Ou pelo menos ainda não encontrei ninguém que fosse apresentar as coisas dessa maneira. Mas para Jesus já não pode ter essa flexibilidade, essa capacidade de: ok, vocês estão com más intenções em relação a mim, eu não quero partilhar convosco o que vocês vão dizer, por isso eu dou uma resposta para terminarmos a conversa. Sim.
ok? Então eu acho que isso são coisas a ter em consideração e pronto, reforçar o que tu estavas a dizer. E eu Obrigado. gostava só de acrescentar que nós muitas vezes temos a noção, isso quase que parece que estamos aqui a fazer uma apologia da mentira, que não é de tudo isso, mas a razão pela qual nós defendemos que mentir é errado é a ligação com os 10 mandamentos também, com a questão do não darás testemunho. falso testemunho. E é preciso ter em consideração que quando falamos de falso testemunho, estamos a falar de falso testemunho num contexto específico, que é um contexto legal. Não faz, como é lógico, não significa que mentir fora desse contexto de repente, ok, posso fazer, mas aquilo que o mandamento está a falar é tu ser chamado a tribunal para apresentar um testemunho em relação a alguém e dares um falso testemunho de uma forma provavelmente deliberada para conseguires qualquer Benefício próprio ou o que seja, não é? É isso que o mandamento está a condenar, não é aquilo que isto, no fundo, que temos aqui, que é aquela mentira branca. Não sei se diz isso no português, mas no inglês é a expressão que eles utilizam. As Mentira mentirinhas branca, não é? brancas, sim, acho que sim, acho que também é um termo usado. Quer dizer, é preciso ter também um bocadinho de noção, perceber que não pode ser sempre tudo verdade e que é preciso fazer essa distinção. Há um sketch muito engraçado do Key and Peele, em que está um prisioneiro e o guarda acredita que tudo aquilo que lhe dizem é verdade, e o prisioneiro diz: eu estou aqui encarcerado de forma errada. É? Então vou-te abrir a porta. E depois eles entram ali no sistema. Quer dizer, se levado ao extremo, acaba por chegar a uma situação ridícula, não é? E depois eu acho que, lá está, tipo, os casos que nós fomos apresentando, nós éramos capazes de continuar a juntar, e lá está, a pessoa mais rigorosa em relação a isto, de certeza que vai arranjar sempre algumas situações em que ele vai dizer, não, tipo, isso que tu estás a dizer não é mentira. Então eu acho que nós temos que ter isso em consideração e, mais uma vez, de todos, isto é uma situação excepcional, com circunstâncias excepcionais, e se nós pegarmos o resto do Evangelho, vemos que isto foi mesmo uma coisa pontual e que deve ser tratado dessa forma também. Não é de todo uma carta branca, ok, podes ser falso nos teus relacionamentos com os outros, podes utilizar a mentira para enganar os outros, para tentar extorquir ou fazer mal aos outros, não é de todo aquilo que se pode tirar como conclusão deste texto. Sim, e eu costumo sempre dizer nas minhas igrejas, quando falo da questão da mentira, que por acaso a mim é uma coisa que me faz muita confusão e que é uma coisa é das coisas que me faz mesmo muita confusão num cristão, a mentira, e em mim, não é? Primeiramente, depois, claro, nos outros, é a questão de que a mentira não é necessariamente dizer uma coisa que não é verdade, a mentira é um engano. Eu, quando era adolescente, com o meu irmão, nós fazíamos coisas que não devíamos, asneiras. E quando chegávamos a casa e a minha mãe perguntava-nos o que é que nós tínhamos estado a fazer, nós dizíamos Nada. exatamente o que tínhamos feito, Ok. mas com um tom irónico. E a minha mãe ouvia a verdade, não é? E achava que era E até mentira. se ria, porque da forma que era dito parecia impossível. E no fundo, nós, ou eu, era sobretudo eu que fazia isso, estávamos a mentir com a verdade. Ou seja, se é possível mentir com a verdade, será que a coisa contrária também será possível? Não é? Tipo, será que nós possamos dizer uma coisa que não é justa, que não é factual, que não aconteceu, mas não estarmos necessariamente no caminho daquilo que a Bíblia chama aquilo que dá o nome a Satanás, do pai da mentira? Eu acho que também pode ser possível, claro, com as dificuldades de generalização que podem ser dadas. Se calhar algumas pessoas agora vão começar a mentir em Portugal e dizer porque houve uns pastores que disseram que se podia. Ninguém está aqui a dizer que se pode mentir. Bom, passando para um segundo ponto, que acho que também é interessante nós abordarmos. Acho que nunca abordamos esta questão. Eu, de forma propositada, falei da questão de que o texto tem uma partícula que não está nos manuscritos mais antigos, de uma certa forma também para chamar um pouco a curiosidade das pessoas. E a minha pergunta para vocês agora é se nós devemos nos preocupar com o facto de alguns textos apresentarem várias versões de manuscritos mais antigos, se este fantasma às vezes na cabeça de alguns cristãos de que algumas versões da Bíblia são perigosas porque não estão no original, e se a gente ler aquilo vai entrar na nossa mente e vamos começar a pecar. O que é que vocês acham justamente destas questões?
e de que certa forma uma pessoa que está em casa e que se calhar está a ouvir esta informação pela primeira vez, porque é bem possível, o que é que a gente pode dizer a essa pessoa? Joca. Sim, assim, nós podemos preocupar-nos quando quisermos, mas a realidade é que é algo que acontece, quer dizer, e eu acho que nós temos simplesmente que compreender que já mencionaste os copistas, não é? Aqui no nosso episódio hoje, temos que compreender que nós hoje em dia vivemos num mundo em que quando eu escrevo alguma coisa online, está escrito, está bem que agora podemos editar e não sei o que mais, mas fica escrito e fica escrito, o Samuel, o Roberto acedem ao website, o texto é o mesmo, o texto que eu escrevi. Quando publicamos um livro, com erros ou sem erros, vai ser aquela versão que é publicada de forma massiva, milhares e milhares e milhares de cópias. Portanto, se comprares um livro, vais ter exatamente a mesma cópia que o teu colega ao lado, o teu amigo na outra cidade, etc, etc. Não é essa a realidade no tempo de Jesus, nos séculos seguintes, não é essa a realidade até o século XV, exatamente, XVI, quando é inventada a imprensa. Nós temos que compreender que isto é um processo manual, caro, não acessível, pelo menos durante extremamente monótono, longas horas e também de alguma forma académico no sentido de precisamente isto que tu trouxeste aqui. Era uma mão de obra altamente qualificada que fazia isto. Sim, exatamente. Era a nata da nata. E eles lidavam com estas questões de isto aqui, se calhar este texto está um bocadinho estranho se eu acrescentar esta palavra ou se eu retirar esta palavra, pode ser que se perceba melhor, não é? Há muitas melhorias de gramática, muitas vezes. Muitas melhorias de gramática. Géneros que não concordam um com o outro e que são alterados pelo copista para que fique mais perceptível. Às vezes parágrafos que são movidos do lugar porque parece que fazem mais sentido num determinado sítio do que naquele sítio onde estavam. Porque eles próprios dizem isso, se calhar foi o copista anterior que fez aqui uma asneira. Exatamente. Deixa ver se eu consigo melhorar aqui a coisa. Sim. E portanto há todo esse processo que está por trás daquilo que nós temos hoje em dia. A maior parte dos adventistas sabem o que são os manuscritos do Mar Morto. Nós normalmente falamos dos manuscritos do Mar Morto de uma forma bastante positiva, acho eu. E realmente foi uma descoberta e continua a ser. Ainda agora, creio 2 anos atrás, houve mais uma série de manuscritos que foram descobertos. Porquê? Porque nos levam sempre a ponderar o que é que está no texto. Leva-nos a ter essa discussão, o que é que estava lá no texto original. Cada vez que nós descobrimos qualquer descoberta textual que nós façamos, leva a essa conversa outra vez de tentar descobrir qual era a intenção do autor original. Exatamente. Visto que nós não temos nenhuma carta que esteja assinada pela mão de Paulo ou de Pedro ou de quem quer que seja, ou neste caso de João, nós temos que fazer esse trabalho de descoberta. E eu acredito plenamente que nesse trabalho está presente o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente no trabalho da descoberta das descobertas arqueológicas, no trabalho das discussões académicas acerca do que é que essas descobertas significam, no trabalho de perceber, por exemplo, que apesar de se calhar na João Ferreira de Almeida ou na King James estar lá porque ele não ia ainda até ao festival, mas afinal de contas nós descobrimos por A, B e C que se calhar a palavra não faz tanto sentido estar presente no texto, nas traduções da Bíblia, etc. Tudo isso para mim faz parte desse trabalho de preservação do texto, por um lado, e de revelação do texto, revelação contínua do texto, que para mim eu só consigo atribuir ao Espírito Santo. Obrigado, Joga. Depois eu acho que também há um aspecto interessante em relação a isto, porque às vezes as pessoas podem ter a impressão de que, mas afinal todas estas versões, todas estas possibilidades, não é, de textos diferentes e tudo mais, a única coisa que fazem é retalhar a Bíblia de uma ponta à outra, e que também não é verdade. A esmagadora maioria destas ligeiras diferenças não são coisas substanciais que alterem de forma significativa o texto. Exato. São mudanças que nós, lendo o texto A, o texto B, o texto C e todas as outras variantes, chegamos, ok, eles estão praticamente a dizer todos a mesma coisa. Então,
É pena que não tínhamos exemplos mesmo, porque retirava mesmo da cabeça às pessoas esta ideia de que a gente vai ver as variantes e tem coisas muito diferentes. Sim. Não, é chato. É quase chato de ver, porque a gente está à procura de algo novo e não tem assim nada. E depois, de uma fronteira. só para terminar, só muito rápido, convido-os a procurarem as mais recentes descobertas dos manuscritos do Mar Morto e vocês vão ver que são fragmentos. Assim, tipo 4 palavras, coisas assim. É verdade que nós descobrimos no início, sobretudo, o grande rolo de Isaías. Sim. O grande rolo de Isaías. Nós descobrimos esse rolo e é um rolo bastante completo, mas não são há muitas outras descobertas que são minúsculas, não é? São fragmentos. Mas desculpa, Roberto, eu interrompi-te. Não, e acrescentar, só completar aquilo que eu estava a dizer, que é nós podemos ter confiança no texto bíblico, não é por causa disso que nós precisamos de estar com medo de que quando nós lemos a Bíblia, não é? Qualquer que seja a versão que nós temos, ok, será que eu posso realmente confiar no texto que eu estou a ler aqui? Vocês podem confiar nesse texto, não é? Tipo, temos a parte do processo, que eu também concordo contigo, de que da mesma forma que eu acredito que o Espírito Santo ajudou os autores iniciais a escrever e a idealizar a Bíblia, da mesma forma eu acho que Deus está a tentar preservar e preservou esta Bíblia, da mesma forma que Ele ajuda-nos a perceber cada vez melhor, inclusive através deste trabalho das variantes e tudo mais. Mas mais de uma vez, de uma forma muito concreta, não pensem que isto... Eu por acaso podia ter trazido estatísticas, mas estamos a falar textos que realmente alterem o sentido, como este aqui que está mencionado, estatisticamente é muito, muito reduzido. E depois tem outra questão também que eu acho que é importante salientar, é mesmo havendo estes textos que, ok, a diferença é significativa, o sentido do que o texto quer dizer é significativo também, as diferenças. A mensagem essencial do cristianismo, ela mantém-se igual. Não altera o amor de Deus por nós, não altera o plano da salvação por nós, não altera aquilo que Jesus nos convida a viver e a caminhar cada vez mais com Ele. A esmagadora maioria das vezes, mais uma vez, eu podia ter trazido estatísticas, esqueci-me, mas a esmagadora maioria das vezes são textos que não alteram os fundamentos do cristianismo em nada. Então, mesmo havendo essas variantes, mesmo sendo um trabalho que está sempre a acontecer e que se calhar daqui a algum tempo vamos ter ainda mais novidades e claro que isso é sempre possível, não altera em nada aquilo que torna o cristianismo, nem altera em nada, pelo menos de todas aquelas que eu pude ler, não alterem de forma significativa aquilo que eu acredito acerca de Deus e o plano de Deus para mim. Por isso as pessoas podem continuar a fazer confiança no texto bíblico. Sem dúvida, eu bem acrescentaria que, de uma certa forma, como teólogo, gostava que existisse mais variações, porque eu gosto muito da exegese e sobretudo da crítica textual, ou seja, analisar todas estas variantes e ver o que é que se pode tirar delas. Infelizmente, eu pensava que ia me tornar um detetive de Bíblia, mas não existe assim nada de chocante, na verdade. Por isso, as pessoas mais conspiracionistas que possam imaginar que um copista maldoso durante a Idade Média teria alterado toda de uma frase para nos levar a acreditar em algo. Ele que tentasse fazer isso com o livro de Platão ou assim, ou no caso de Platão às vezes só existem tipo 10 cópias. No caso da Bíblia são 2500, ou seja, é muito, muito difícil introduzir algum tipo de porcaria dentro do texto bíblico, porque foi tão copiada que há sempre uma forma de controlar e dizer não, espera aí, isso aqui, esta é uma coisa que foi juntada, é uma omissão, é uma frase que devia estar num sítio que foi colocada aqui, e isso acaba por ser bastante interessante, e acho que posso fazer cor com vocês em dizer que acredito que até nas falhas humanas, do esquecimento de uma palavra ou de uma coisa assim do género, que o Espírito Santo reina e que é soberano e que nós temos um texto que é intacto e que pode ainda assim continuar a tocar as nossas vidas. Creio que não tenho mais nada a acrescentar e posso dar por concluída esta moagem do grão. Ok, ficamos então aqui
com esta moagem do grão feita. Obrigado, Samuel, por nos trazeres este texto, e obrigado a vocês por ouvirem este episódio. Já sabem, os nossos episódios saem sempre na primeira sexta-feira do mês, e nós estamos nas diversas plataformas de podcast e nas redes sociais também. Interajam connosco. Estamos à espera dos vossos comentários e do vosso feedback. Até à próxima.